Então vocês fazem as perguntas Eu e faço eu as respondo, não é? Então pergunte Idalina, lá. vou-lhe pedir o seu nome completo. Idalina da Conceição Antunes da Cruz Pereira. Muito bem. Idade? Nasci a 7/12/1966. Portanto, agora tem 54, vou fazer 55 este ano. Está uma mulher nova. Estado civil? Viúva. Qual é que é o seu nível de escolaridade? Apenas o primeiro ciclo. O que chamam hoje o primeiro ciclo. Ou Muito seja, a quarta classe. quarta classe. Muito Na altura chamava-se a quarta classe. A quarta classe. Essa também foi uma razão de eu ir para o mar. Para o mar. Então, conte-me um bocadinho da sua vida. Como é que são as suas origens? Como é que foi o que é que fez antes de estar no mar e o que é que ele levou para o mar? Então é assim. As minhas origens são pobres. E aqui, hoje em dia, já pode haver aí alguém rico, mas naquela altura pouca gente era assim rica. Eu sempre fui habituada a trabalhar. Ainda me lembro, fiz só a quarta classe, mas ainda me lembro de vir da escola, na altura das podas das cepas. E a minha mãe, eu vinha a 1 hora da escola, e a minha mãe ia juntar as vides, que eram precisas para depois cozer no forno, para fazer pão. Ia juntar as vides, que eles já haviam lá andado a cortar, e eu fazia os trabalhinhos da escola, por sinal sempre com muito cuidadinho, porque tinha uma professora, aquela menina ali que conhece bem, que ela andou lá também, que era bem, um bocadinho agressiva. Era como a minha? E eu fazia os trabalhinhos em cima de um molho de vides, tentava pôr qualquer coisa para conseguir escrever os ditados, aquelas coisas que ela mandava. E depois, mesmo ainda naquela idade, ia ajudar a minha mãe. Lá juntava umas videsitas e às vezes lembrava-me dela dizer: já fizeste tudo o que tinhas a fazer, vê lá, que é para ver se ela não te bate. Se não, no outro dia. Bem, mas isso não vem ao caso aqui a professora. Então era assim, era um bocado... Nunca passei fome, Deus me livre, mas éramos pessoas que tinha-se que trabalhar desde novo para ajudar os pais. A Idalina tinha Foi irmãos? assim que eu fui educada. Os meus irmãos, tenho 3 irmãos e 2 irmãs. Foi toda a gente criada assim neste ritmo. Não fiz mais escolaridade, até porque não era assim obrigatório nessa altura. Entretanto passou a ser, mas na altura... E eu detestava a escola. Fiquei escaldada com aquela professora má. A partir daí, bem, eu passei todos os anos e tentava passar sempre com notas boas para ela não me bater. E por outra, queria passar para sair da escola. Não gostava. Não. Depois fui trabalhar para os armazéns de redes que havia. Hoje já não há tanto. Adotaram outras maneiras, mas ainda era aquele tempo em que as pessoas, os barcos andavam, levavam as redes para o mar, depois ao apanhar o peixe rompia as redes e eles traziam de volta. Hoje já ninguém faz isso, não é? Trabalhámos juntas também, não é? Trabalhámos no Tonho de Carela. Sim. E nós arremendávamos, fazíamos aquelas malhinhas, ficava perfeitinho como se fosse redes novas. Hoje já não se usa disso, até porque a mão de obra está cara e pronto, adotaram outras maneiras. Mas fui trabalhar para as redes nessa altura e trabalhei muitos anos, até que depois um dia os meus irmãos tinham um barquinho pequenino e pensei, e se eu fosse experimentar? E depois andei lá só uns meses, aquilo era um bocado duro e coisa. Enfim. Entretanto, conheci o meu marido, ele foi para a Alemanha e eu depois fui também. Aconteceu um acidente, ele faleceu
de um acidente. Ainda na Alemanha. Não, ele faleceu cá, por Ah. acaso estávamos de férias. E eu ainda para lá voltei mais 3 anos. Então teve quantos anos na Alemanha, Idalina? Estive na Alemanha desde 1990 a 97. Estive lá 7 anos. Ele teve só 4. Em que cidade? Diga. Em que cidade? Bad Liebenzell. Conhece? Não? Conheço mais o sul. Mais a sul. Ali aquela zona pertence ao... Aquilo é por estados. Pertence ao estado de Baden-Württemberg. E depois também me chateei de lá estar sozinha e vim-me embora para cá. Só que tinha uma casa para acabar. E, entretanto, ele faleceu e tinha uma casa para acabar que queria muito terminar. E com tão pouca escolaridade não conseguia arranjar assim um emprego tão bem remunerado. E a casa para acabar, estava na Alemanha ou estava cá? A casa estava cá. Estava cá. Aliás, Aqui em Porto em Pinheiro. Casais de Porto Pinheiro, que é onde eu moro, finalmente consegui depois acabar lá. Muito bem. É como eu lhe disse há pouco, não sou de deixar coisas atrás. Então, e pronto, foi assim. Até que pensei, já lá andei uma vez. E se fosse para lá de novo? Eles depois tinham um barquinho melhor, mais, que é o que têm ainda. E voltei para lá. Foi então que eu vim da Alemanha em 97, em 98 voltei para o mar. Foi como se iniciasse, porque a outra altura que eu tinha andado foi assim, foi pouco tempo. E andei lá até 2010. Durante esse tempo, houve uma interrupção de 2 anos porque embrulhei-me no vitolador, aquela coisa que puxa as artes. Sim. Apanhou-me assim por uma mão, embrulhei-me e parti uma perna um bocado complicada. Tive 2 anos a curar e depois foi mais a fazer fisioterapia para conseguir voltar a andar com autonomia e a ser aquilo que sou hoje. Praticamente até me esqueço que isso... Não me esqueço. Está cá as cicatrizes, mas... Enfim. Não me causa assim grande coisa. Como é que era o seu dia-a-dia na pesca? Que horas é que entrava? Que horas é que saía? O que é que fazia dentro da embarcação? Ora, a que horas é que entrava? Depende. De inverno um bocadinho mais tarde, de verão mais cedo. Era sempre... A ideia é sempre, mais ou menos, começar a trabalhar ao romper do dia ou ainda um bocadinho antes. Parece que nem é bonito. Chegar ao mar assim já de dia, assim a esta hora, por exemplo, parece que não tem piada. Tem piada é de noite. Assim, quando rompe o dia, já lá estar. 6h30 da manhã, por aí. Já lá estar, mas tinha 1 hora e pouco de viagem, de barco, e ainda tinha que ir daqui para Peniche, de carro, mais meia hora. Portanto, eu levantava-me todos os dias, põe-se 3. De inverno talvez fosse um bocadinho mais. 3 da manhã. 3 da manhã, mais ou menos. Mais ou menos. De inverno, se calhar era um bocadinho mais tarde, porque amanhece mais tarde. Mas, pronto. Então ia de carro até Ia ao de carro, Porto. chegava lá, largava o carro no parque, ia para o barco. E depois como é que é? Navegávamos 1 hora até ao local da pesca, que foi sempre na zona da Berlenga, não é muito longe, é 1 hora ou 1 hora. 1 hora, mais ou menos. Sítio muito bonito, por sinal, e depois começávamos a puxar as artes, a tirar algum pescado. Puxa, aquilo eram 3 pessoas, era eu e mais 2 irmãos. Então a embarcação tinha quantas pessoas? A embarcação chegou a ter só 3, que era eu e mais 2 irmãos meus, e também chegou a andar lá um sobrinho meu, que nessa altura eram 4,
assim o trabalho era mais levezinho, para mim, principalmente. O que eu fazia basicamente era meter o isco dentro de uns saquinhos de rede que há, que é, depois cada couve, sabem, não sei se sabem o que é os cofres, aquelas gaiolazinhas, já há quem chame gaiolas, cada um leva um saquinho desses com o isco, preso assim por uma borrachinha, e depois manda-se as ditas gaiolas para o mar e pronto, fica lá. E no outro dia chega-se lá, tem uma boiazinha para saber onde é que ficou, agarra-se a boiazinha, começa-se a põe-se nesse ditalador, que é uma coisa que anda à volta, mas tem que ter alguém a fazer assim, não é? Aquilo não trabalha sozinho. Foi aí que eu me aleijei. Puxa-se para dentro, vem o... com alguma coisa ou não, umas vezes traz mais, outras vezes traz menos, volta a pôr isca. Um faz esse trabalho, puxa para dentro, o outro tira o que tem lá dentro para ovos ou o que for, fios ou outro peixe, e passa para um terceiro que está lá mais ao lado de trás, que é pôr esses saquinhos que já levaram isca prévia, já foi posta lá o isco, e põe um em cada couve, arruma e depois, volta a pôr. Quando chega ao fim, é mais ou menos coisa de 30 e tal, nós ali, porque o barco não era muito grande, 30 e tal couves, chamamos nós uma caça. É mais ou menos 30 e tal couves. Quando chega ao fim, manda aqueles para a água, o barco vai andar, conforme o barco vai andar, ao mandar o primeiro covo, aquilo sai tudo. Aquilo não tem nada a pôr os covos para a água. É com o andamento do barco que aquilo vai saindo. Assim que manda ao primeiro, faz ficho na água, vai para o fundo, e depois aquilo vai saindo, e a pessoa que lá está vai mandando um covo. Chegando à altura de mandar, não é? Aquilo entre um covo e outro tem, nós ali, tínhamos algumas de 15 no mar, não se regulamos por metros, é por braças. É isto assim. 15 braças, 15, 10, depende de se era covos mais pequenos ou maiores. Entre um e outro, e depois aquela corda, aquelas 15 braças vão saindo, e a pessoa chegando à altura manda ao outro covo, e sai mais 15 e manda ao outro, até chegar ao fim. Basicamente, e depois íamos a outra. Tínhamos 10, 12, entre 10 e 12 caças. E chegando ao fim, voltávamos para Peniche, para a lota. Entregam logo o pescado à lota. E cada qual para a sua casa. Como é que é a entrega do pescado? Vocês pescavam polvo, safio? Que peixes é que pescavam? Polvo, safio, era basicamente polvo, safio, navalheiras, ou caranguejos, conforme queiram chamar. Aqui e ali algum grilo. Quando o rei fazia anos, vinha uma lagosta. Era uma alegria, uma lagosta. Ou um lavagante, ou santolas, vinha mais umas, também, vinha com mais frequência. Ali a nossa pesca era assim. Pronto. Há outro tipo de pescas com redes, que apanham mais outro tipo de peixes. Aqui e ali um pargo, um sargo, pronto. Mas basicamente aquela pesca era mais dedicada ao polvo. Ao polvo, basicamente. Muito bem. Chegavam mais ou menos a que horas, Idalina? Chegávamos pelas 3 e tal, aquilo entre sair de casa e entrar em casa é mais ou menos umas 12 horas. Quando não era mais. Sim, Havia aqueles dias que não era assim uma maré de rosas. Mau tempo, artes enrochadas no fundo, porque principalmente ali naquela zona é um fundo muito irregular, com muitos bicos de pedras. Só quem vê na sonda é que vê. É cada sobe e desce, lá embaixo, não é? E quando se vai a puxar para dentro, fez fixe.
E Que é nem que- sempre era assim tão fácil. Tão fácil. Quando as artes ficam presas ao fundo, o que é que têm que fazer? Quando não vai de maneira nenhuma, tem-se que partir. Parte. Passam os barcos, normalmente têm umas peças naquele caso em madeira. Agora já há poucos barcos em madeira. Aquele barco ainda é antigo, ainda é madeira. Tem umas peças em madeira que chama-se cunhos, que é onde se amarra o barco quando chega à muralha, por exemplo, para segurar, para não fugir, não é? Então, passa-se ali aquele cabo que nós estamos a pôr para dentro, que fica fixe e não vai mesmo, dá-se ali umas voltas, a ver se mais daqui ou mais dali, apanha outra posição e vai. Se não for, passa-se a esse cunho e o barco anda para aqui e para ali até partir. E depois E quando temos parte- que ir à outra boia do outro lado, porque cada caça, cada tal de 30 e tal cofres, tem uma boiazinha de cada lado, vai-se à outra. Se partir também do outro lado, às vezes acontece. Também arrochou, também partiu. Outras vezes já está partido. Quando está muito mau tempo, chegamos lá, a ponta. Partiu antes de nós lá esticarmos. Que é logo prejuízo. Que é logo prejuízo, é logo chato. Logo à partida é chato. Faz o pessoal perder tempo e chegar a casa mais tarde. Logo aí... E às vezes acontece, quando é pouco assim, partiu, já aqui está X de cofre, só lá ficou um coco, deixa estar. Mas quando é mais, tem-se que fazer uma coisa que chama-se ressegar. 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 Existe um ferro com uns bicos assim, ela conhece tudo. Não andou lá, mas sabe. Que nós pomos para baixo, naquele sítio. Agora é tudo mais fácil, porque existe os GPS e sabem exatamente que é ali. Mas quando eu lá andei, não era bem assim. Era por marcas de terra. Como tínhamos terra ali perto, que era a Berlengue, o Farolhão e as telas e aquelas pedras todas, é fácil fazer aquelas marcas. Então ele fazia aquelas marcas, sempre duas. E as duas tinham que estar exatamente alinhadas. Então, com duas marcas, normalmente nunca errava muito. Mandava-se esse ferro atado a uma corda, não é? Um cabo. Uma vez disseram que a bordo de um barco não existe, só existe duas cordas. A corda do sino. Que aquele barco nem sino tinha, mas pronto, não era preciso, o pessoal não ia a dormir. É a do sino e a do relógio, para os relógios que ainda tinham corda. É cabo. Mandava-se aquilo atado a um cabo e aquilo depois, ao vir a reboque, o barco ficava parado, o barco só andava com a maré ou com o vento a empurrar, mas andava devagarinho. E aquela que é a ressega, ao vir com aqueles bicos assim, traz as artes que lá estão. Mas tem que pôr ao jeito de conseguir. Pode passar ao lado. E não É consegue. sempre uma coisa chata, a ressegar. Agora é mais fácil com estes equipamentos de GPS e isso. E quando começou Consegue ir exatamente ao ali. sítio? Com as marcas, normalmente não falhava muito, mas... Quando começou a pesca, sendo mulher, achavam estranho uma mulher ir para a pesca? Teve a vantagem que foi com os seus irmãos. não é? Era um barco familiar. Eu não achei assim tão estranho, achei que era um trabalho como outro qualquer. Aliás, já fiz pior. Aquilo é um bocadinho duro, mas eu trabalhei a certa altura numa coisa de filetes, numa fábrica de fazer filetes e embalar peixes e coisas. Isso era horrível. Isso era no inverno, aquilo era tão frio. Sinceramente, acho que é bem pior que no mar.
Acho que sim. Nunca enjoou? Ah, sim. Eu vomitava muito, constantemente. Sempre. Sempre. Durante aí, se calhar, um ano. Eu vomitava todos os dias e era só o barco. Enquanto andava de uma caça para a outra, em andamento, menos mal. Mas quando parava, começava assim aquele balançozinho assim. Pronto, começava a cabecinha E vomitava? e começava logo a chamar pelo Gregório, como se costuma dizer. Vomitava várias vezes por dia. E depois foi habituando, toda a gente se habitua. É preciso persistir. Claro, claro. Há aquelas pessoas, eu não me dou. Ninguém se dá. Só aquelas pessoas muito especiais. O meu sobrinho nunca ouvi uma vez a vomitar, por exemplo. Aquele rapaz tinha um estômago. Pronto. Ok, mas isso se calhar em 100 há um. Ou uma. Não me dou. Dá. Persista. Vai que dá. Agora depende se quer persistir ou não. Porque é lixado. Andar enjoado e a vomitar e a cabeça esquisita e a trabalhar, não é? Ninguém vai para ali para... Agora estou mal disposta, vou-me deitar ali um bocadinho. Isso não existe. Tem que se continuar a trabalhar. Alguma vez teve medo do mar? Algum dia teve receio de estar no barco? Não éramos pessoas de ir assim debaixo de grandes temporais. Mas às vezes acontecia. Já lá estávamos e ainda tínhamos que vir embora. Às vezes acontecia, mas assim... Eu tinha confiança. Tinha muito confiança em quem dirigia o barco. Ele era bastante experiente e sei que não é pessoa de arriscar. Quando via algum mar mais alto, tirava logo força para a coisa ir assim, para não dar aquelas grandes coisas. Ao princípio fazia-me confusão. Era que, para mim, eu achava. Cada Serra do Mar havia aquilo assim. Agora é que não sobe. Agora não vai subir. Mas subia sempre. Até que fui-me habituando. Mas não era nada de perigo. Era só eu que não estava habituada. Qual foi o dia mais feliz que teve no mar? Lembra-se? Assim, de uma pescaria boa, Quando vinha alguma lagosteca, isso era uma felicidade. Porque não é muito normal. Era mais ou menos que eu me recordo, não tem assim um dia específico, naquele dia foi assim. Não. Tem saudades destes 12 anos que passou no mar? Se quer que lhe diga, não. Eu andei lá naquele tempo, não é que fosse assim, tão bom. Não, também não digo mal, não é assim tão mal. Mas não voltaria para lá, só se as condições o exigissem. De novo. Claro. Mas em terra é melhor. Eu até acho que as pessoas foram feitas para viver, foi em terra, não foi no mar. O mar é para os peixes. É verdade, é verdade. Eu gosto sempre de ter os pés assentos. Mas pronto, enfim. Idalina, muitíssimo obrigada. Diz. Eu gostava de colocar, suscitou uma dúvida, uma curiosidade. A nível de pesca, pescou sempre nesta zona? Qual foi a nível de as zonas mais longe em que... Foi sempre no mesmo sítio. Aquele barco pescou sempre... o mais longe que foi ao Farilhão e até... Sabe? Conhece? Não. Eu conheço. Farilhão. Já é um bocadinho afastado da Berlenga. O mais longe foi aí e ainda um bocadinho para lá. Pelo mar ainda do Farilhão.
Mas, de resto, era basicamente sempre o mesmo sítio. Ali à volta das Berlengas, daquelas pedras das Telas, da Velha. Há uma pedra que chama-se o da Velha, vai-se lá saber porquê, se calhar é porque é muito antiga. E Falhões, e nunca, era todos os dias, se não era mais ali, era mais a classe, se não era mais a classe, era mais ali, era sempre naquela zona. E ainda hoje continuam. Muito bem. Pegava sempre de manhã e largava à noite, não é? À tarde. À tarde. Normalmente, 1h o barco acabava a faina e começava a navegar para a terra. E depois a lota, que eu não ia à lota, normalmente era outra pessoa que lá ia. Mas chegar a casa e não sei o quê, por isso é que eu fiz o coisa de mais ou menos 12 horas entre sair de casa e entrar em casa. Mas não era às 12 horas a trabalhar, ainda íamos para Peniche, ainda ia, chegava lá, depois eu tinha o percurso no barco, e depois tinha o percurso no barco para cá, depois, e mesmo lá, não sei, trabalhar mesmo, em umas 8, e não é sempre. Há bocados que navega, por exemplo, largou aqui uma casa, e tem a outra lá. E depois navega, que é aí que nós comemos, aproveitamos aqueles bocadinhos, navega para aquela. Aproveitamos aqueles bocadinhos para comer. Levavam a comida já feita ou faziam... Comida já feita. O barco não tinha cozinha. Como era de ir e vir todos os dias, levava-se uma marmitazinha cada um. E depois há aqueles bocadinhos, ou maiores ou mais pequenos. Às vezes navegávamos entre a Berlenga e o Farlhão, que era perto de meia hora. Aí quem quisesse até se podia encostar um bocadinho. Eu não era o caso. Eu chegava-me bem de noite para dormir, que eu deitava-me logo cedo. Dormia logo com as galinhas. Para acordar às 3 da manhã tinha que ser. Sempre. Tudo o que eu não queria, acho tão difícil. E não percebo como é que ainda existe. Existe, que eu conheço muita gente assim. Noitada agora não. Está tudo fechado. A pandemia também veio ajudar nisso. Noitadas, quando sabem que no outro dia têm que ir cedo trabalhar e depois custa tanto o trabalho assim, com sono. Não é tão eficaz e custa mais à pessoa, porque a pessoa tem sono, tem necessidade de dormir e tem que estar ali a trabalhar. E eu nunca fui pessoa disso. Eu gostava de dormir pelo menos umas 6 horas para poder andar bem, para o trabalho não me custar tanto. Claro. Oi, Dalina, obrigadíssimo. Está a ver, tinha tanta coisa para nos contar. Não. Tão bom. Tão Isto bom, é tão tudo bom. conversa fiada. Não é não, não é não. Não é, não é. Olha, sente-se aqui que a gente grava já aqui ao pé dela. Não conheço. Olha, sente-se aqui Epá, e eu falamos não com as conheço duas e depois pessoas. trocamos. Isto ainda estava aí a gravar, quando eu estava a falar com